Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A CPI mista que vai apurar os atos do dia 8 de janeiro deve ser criada na semana que vem. O governo já tem uma estratégia: começar os trabalhos na comissão ouvindo os financiadores dos atentados em Brasília. A base aliada ao presidente Lula vai mirar nos financiadores dos atos golpistas quando a CPMI for instalada. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, empresários que deram dinheiro aos vândalos vão ser convocados para depor. Eu tenho ouvido de líderes, tanto no Senado quanto na Câmara, uma disposição e uma vontade muito importante de trazer para a CPMI aqueles que são acusados de terem financiado os atos terroristas. Quem pagou, quem financiou esse ataque à democracia precisa ser punido, está sendo investigado já pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, o dinheiro dado pelos financiadores foi usado para que extremistas se mantivessem no acampamento montado em frente ao QG do Exército, em Brasília, enquanto planejavam os ataques. A leitura do requerimento de criação da CPI mista deve ser na quarta-feira que vem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alexandre Padilha também afirmou que a CPI mista vai ser um momento de embate entre governistas e oposição. Segundo ele, a CPMI vai desmistificar a versão criada pelos inimigos do presidente Lula e comprovar que os verdadeiros responsáveis pelo quebra-quebra de 8 de janeiro são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre digo que o ex-presidente ele é o responsável moral, espiritual, organizativo pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro, porque durante 4 anos ele semeou o ódio nesse país, semeou o ódio contra a Suprema Corte, contra o Judiciário, semeou o ódio contra o sistema eleitoral brasileiro. A oposição reforçou a tese de que o governo federal foi conivente com os ataques extremistas após o vazamento da íntegra das imagens do Planalto. Nelas, o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, aparece andando pelos corredores. O ministro interino, Ricardo Capelli, identificou as demais pessoas que aparecem nas imagens com o rosto borrado. Essas identificações já estão com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, prestou depoimento à Polícia Federal hoje pela manhã em Brasília. A repórter Maria Ferreira acompanhou a repercussão e tem todos os detalhes para a gente. Boa noite para você, Maria. O que o Gonçalves Dias disse em depoimento? O ex-ministro negou que tenha sido omisso ou conivente com os ataques do dia 8 de janeiro. Augusto, boa noite para você, para a Amanda e para todo mundo que acompanha a gente aqui. Gonçalves Dias disse que quando chegou ao Palácio do Planalto, ele já estava invadido e que o que ele estava tentando fazer era retirar as pessoas, os vândalos, dos andares superiores. Ele disse ainda que a imagem que ele aparece ao lado dos extremistas foi retirada de contexto e que os militares que foram identificados ajudando ali os extremistas devem sim ser punidos. G. Dias prestou depoimento aqui na sede da Polícia Federal por cerca de 5 horas e ele entrou e saiu pela garagem. O ex-chefe do GSI, só lembrando, foi ouvido pela PF a mando do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E olha, a divulgação dessas imagens causou ainda mais pressão para que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito seja instalada no Congresso Nacional. Agora, tanto a base aliada do governo quanto a oposição querem que a CPMI seja instalada. E ainda uma última informação é que no fim dessa tarde, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto daquele dia 8 de janeiro. E ele ainda determinou que todos os servidores do GSI que foram identificados nessas imagens sejam ouvidos pela Polícia Federal. O GSI vai ter que entregar essas imagens do circuito interno em até 48 horas e a PF também vai ter esse mesmo prazo para ouvir esses servidores que foram identificados nessas imagens. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Maria. É importante. Agora o público vai poder escrutinar, analisar absolutamente todas as imagens, pelo menos do Planalto, no dia 8 de janeiro. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em outro caso, pediu vista do julgamento sobre a volta da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. O caso era analisado em plenário virtual e encerraria no dia 24, mas foi adiado por mais 90 dias. O ministro Gilmar Mendes havia se manifestado contrariamente à cobrança do imposto, mas mudou o entendimento e votou favoravelmente. Os ministros Barroso e Carmen Lúcia também votaram a favor do retorno do imposto sindical. Lula já está em Portugal, na primeira viagem à Europa no terceiro mandato. O presidente ficará em Lisboa até o dia 25 de abril e deve deixar a capital portuguesa com vários acordos firmados entre o Brasil e o país europeu. O presidente chegou em Lisboa pouco depois das 10 da manhã, no horário local. Ele foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho. No total, a viagem vai durar 6 dias e ainda terá uma passagem por Madrid, na Espanha. Essa é a primeira viagem do presidente para a Europa após as eleições. Lula veio acompanhado de 6 ministros, entre eles José Múcio, da Defesa, Camilo Santana, da Educação, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A agenda oficial do presidente começa neste sábado. Lula deve assinar acordos bilaterais ao se encontrar com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. Um dos principais acordos envolve a Embraer. O governo fechará uma parceria com Portugal para produzir no país a aeronave Super Tucano, de 3,5 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. O ministro da Defesa confirma que as aeronaves terão padrões exigidos pela OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, o que poderá facilitar o comércio para toda a União Europeia. Lula ainda deve afirmar ao menos 13 documentos em Portugal, entre eles um acordo para a equivalência de diplomas de ensino, o que deve beneficiar quase 300 mil brasileiros que vivem no país. Nesta sexta, foi apresentado um protocolo para a coprodução audiovisual entre a Agência Nacional do Cinema, Ancine, e o Instituto do Cinema e Audiovisual. Em frente à Embaixada do Brasil, a comunidade de ucranianos se manifestou sobre as recentes falas do presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, no entanto, reafirmou que Lula quer a paz entre os países em conflito e que vai enviar um representante do governo à Ucrânia. O ex-chanceler, hoje assessor estratégico para assuntos internacionais do presidente da República e do governo brasileiro, irá fazer uma visita à Ucrânia. Já tem quando será essa visita? Não tem data, até por questões de segurança. Bom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o novo arcabouço fiscal enviado pelo governo ao Congresso está na direção correta. A declaração foi dada em encontro empresarial em Londres. Economia. Este foi o principal tema do segundo dia de debates em Londres do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais do Brasil. E assim como na quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi logo dando o recado. 13,75% ao ano realmente são muito difíceis para o crescimento do Brasil. Eu tenho certeza que o Banco Central, sob a condição de Roberto Campos Neto, haverá de cuidar de maneira muito veemente e muito enérgica para que essa taxa de juros reduza no Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu com uma apresentação explicando por que o Brasil tem hoje a Selic em 13,75%, a maior taxa de juros básicos do mundo. Foi o primeiro Banco Central, um dos primeiros a subir juros, e foi o primeiro a ter uma inflação caindo, em relação ao pico de inflação. O Brasil tem uma meta de inflação compatível com a de vários outros países emergentes. O BC sempre atuou de forma autônoma. O timing técnico é diferente do timing político, e por isso que a autonomia é importante. Com a inflação aparentemente controlada, a expectativa de quase todos os presentes é de que a Selic não demore a cair. Há uma probabilidade, mais uma vez é o que o mercado está botando na opinião do Joaquim Levy, é de que o Banco Central poderia começar, se não agora em maio, em junho.
Outro incentivo para a diminuição da Selic, o arcabouço fiscal, que começará a ser tratado no Congresso Nacional já no próximo mês. Os economistas que participaram do painel foram unânimes. A proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo governo é boa e deve ser aprovada. Mas, um por um, foram apresentando medidas necessárias para que o plano dê certo. O ministro Fernando Haddad tem falado em cerca de 150 bilhões de reais de aumento de receita. Este é o maior desafio do arcabouço fiscal. Por princípio, no mundo todo, as regras fiscais concentram-se na despesa, que é o fator da equação sobre o qual o governo tem controle, e não sobre receita, que envolve fatores diversos que estão fora do controle do governo. Se a gente aprovar um plano fiscal mais ou menos nos moldes, com aquela perspectiva de trajetória de resultado primário que o ministro divulgou, sai de menos 100 bi esse ano para zero ano que vem, para 50 bi em 2025 e 100 bi positivo em 2026, a dívida, ao invés de crescer assim, ela vai crescer num ritmo mais lento. Foi o mesmo tom do presidente do Banco Central, que sinalizou apoio à proposta apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Pode ser que tenha alguns reparos aí no Congresso, algumas melhorias no arcabouço, mas eu acho que está na direção certa. A minha visão é de que esses primeiros 100 dias, onde o ministro Fernando Haddad, à frente do Ministério da Fazenda, conseguiu mais resultados positivos até do que se esperava. Inclusive, surpreendeu positivamente o mercado financeiro, o mercado produtivo, o setor de indústria, comércio. A expectativa do mercado para o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo está no comentário de Salete Lemos no Faça as Contas. Olá, boa noite a todos. Pois é, nem o feriado de 21 de abril deu sossego aos investidores aqui e lá fora. Investidores ligados no pregão. China, Japão, Estados Unidos, porque nós tivemos uma queda bastante forte no valor das ações de empresas brasileiras que são negociadas lá fora. A Vale, por exemplo, teve uma queda de mais de 4%. Aliás, nem mesmo a fala do presidente do Banco Central em Londres acabou animando os investidores estrangeiros. Campos Neto se mostrou animado com os trâmites do novo arcabouço fiscal, que é o projeto de controle de gasto do governo que está em aprovação no Congresso Nacional. E o mais importante é que ele sinalizou para uma possível trajetória de queda nos juros. Acredite, se até agora Campos Neto insistiu com o governo Lula que novas rodadas de alta dos juros não estava descartada, daqui para frente tudo pode ser diferente. E o mais curioso, Campos Neto endossou as justificativas do ministro da Economia, que reconhece a dificuldade, enorme dificuldade que o Brasil tem no corte de gasto público. Além de um orçamento extremamente rígido com despesas obrigatórias, diz que o governo não pode pura e simplesmente sair demitindo funcionários públicos. Se não tem corte de gasto, tem que ter receita. E aí se explica, não sei se justifica, essa corrida do ministro Haddad por novas fontes de recursos que banquem os gastos projetados pelo governo Lula. Em outras palavras, novos impostos. E aí, vamos aceitar o que estão dizendo os varejistas brasileiros? Tributar produto estrangeiro também é valorizar o Brasil. A indústria pega a carona e agradece, porque não consegue desatolar. Nesta semana, mais um indicador negativo. E aí, a indústria vai ganhando destaque com o seu processo de desindustrialização. E como as altíssimas taxas de juro aparecem sempre como pano de fundo para as enormes dificuldades que assolam nossa economia, claro que o assunto se mantém sempre nas manchetes. Agora, na versão crédito, produto que praticamente desapareceu das prateleiras dos bancos, né? O Ministério da Economia divulgou vários estudos que estão sendo feitos no sentido do barateamento do dinheiro e eliminação de intermediários, que fazem com que os juros de 13,75, estabelecido pelo Banco Central, chegue a 400% nos cartões de crédito, né? Semana que vem nós devemos ter, portanto, novidades nos juros do crédito rotativo dos cartões e também do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fique atento. Até lá e uma ótima noite para todos nós.
Responsáveis por cerca de 70% dos atendimentos do SUS, os hospitais filantrópicos e as Santas Casas vão receber recursos emergenciais do Ministério da Saúde na ordem de 2 bilhões de reais. A Edivane está com a tia internada depois de sofrer um infarto. Ela diz que se não fosse atendida pelo SUS, a família não teria condições de tratar a doença. Ela ficou no UTI 4 dias, medicação, tudo isso é cobrado hoje em dia, né? Então, se não fosse o hospital público, eu acho que muitas pessoas nem sobreviveriam a tudo isso. O maior hospital filantrópico de Minas Gerais vai receber quase 27 milhões de reais. Dinheiro que vai amenizar o déficit operacional, que ficou ainda maior após o incêndio que atingiu parte da unidade no ano passado. A nossa expectativa é que esse recurso seja liberado até o final do mês. A gente consegue, com isso, garantir a manutenção dos nossos estoques, quitar e regularizar alguns passivos que a instituição tem. Os 2 bilhões de reais que foram liberados pelo Ministério da Saúde vão beneficiar mais de 3 mil entidades filantrópicas em 1.700 cidades do país. O dinheiro vai ajudar a reduzir, por exemplo, filas de exames e cirurgias eletivas. Tem um momento certo, um momento que vai dar um alívio para nós instituições, para que nós possamos aí criar formas de financiamento de uma forma definitiva para dar sustentabilidade às Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil. As Santas Casas e hospitais filantrópicos são responsáveis por 50% dos atendimentos de média e 70% de alta complexidade do Sistema Único de Saúde, além de gerar mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O primeiro impacto do dinheiro foi excelente. Se chegar em boas mãos, é ótimo. Diagnosticada com câncer, a Ana Júlia também faz o tratamento na Santa Casa. A estudante já passou por sessões de quimioterapia e agora, para tentar diminuir o tumor, vai precisar fazer radioterapia. Para ela, a sobrevivência depende das boas condições da unidade de saúde. Eu venho, faço sessão, tem dia que eu faço 5 sessões, depois da 5 sessões eu tomo injeção para a imunidade não cair, aí depois eu volto para saber como é que eu tô. Desde o ano passado que eu tô fazendo, então eu tô superando. Se não fosse aqui, eu não sei o que seria não, porque o custo de vida para tratar essa doença é muito caro. Em Belo Horizonte, um médico foi preso por embriaguez ao volante depois de subir com o carro na calçada de um bar e atropelar 2 mulheres. A câmera do bar mostra o grupo que conversava na calçada quando uma caminhonete branca se aproximou. De repente, o motorista vai para cima do banco onde estavam 2 mulheres. As vítimas de 19 e 23 anos foram arremessadas no chão e tiveram ferimentos leves. O médico de 47 anos que estava ao volante continuou acelerando e só parou depois de invadir a calçada. Ele deu ré e tentou fugir. O flagrante foi nessa avenida por volta das 4 da manhã. As marcas do atropelamento ficaram na calçada. Segundo a Polícia Militar, funcionários do bar disseram que o homem ficou alterado após tentar comprar uma cerveja e ser informado que o local já estava fechado. Enio Souza da Silva Filho foi detido e o teste do bafômetro deu positivo. À tarde, o médico foi transferido para uma penitenciária e amanhã deve passar por audiência de custódia. O reforço no policiamento durante o dia reduziu em quase 20% os casos de roubo e furto no centro de São Paulo. A rotina de arrastões e furtos não parece muito distante ainda. Recentemente, imagens como esta chamaram a atenção de todo o país. Os crimes frequentes obrigaram as autoridades a voltar as atenções para o centro de São Paulo. Desde o último dia 3 de abril, com autorização da Justiça, as barracas dos moradores de rua que ocupavam a Praça da Sé, marco zero da capital, começaram a ser retiradas. Além da limpeza, o policiamento ostensivo foi reforçado em 30% e as investigações intensificadas. A limpeza melhorou. A sensação de medo continua. Há uns 2 meses atrás eu fui assaltado aqui na rua direita, andando com ela fazendo umas comprinhas, quando pensei que não arrancaram a correntinha do meu pescoço e tudo, porque você sabe, todo mundo anda aqui no centro da cidade, mas é com medo, né? Os números ajudam a ter uma noção dos primeiros resultados. Entre 27 de março e 2 de abril, antes das ações do Estado, foram registrados 160 roubos. No período de 3 a 9 de abril, a queda foi de 22%, com 150 casos. Na última semana, a redução foi de 9%, com 136 ocorrências.
Os furtos seguem a mesma tendência. 311 entre 27 de março e 2 de abril, 242 na semana seguinte e 183 na última semana, uma redução de 24%. A segurança na maior cidade do país ainda é um desafio, mas ações do governo do estado e da prefeitura começam a surtir efeitos. Uma das medidas para coibir a criminalidade é o ordenamento. A limpeza e organização ajudam a tornar o ambiente mais seguro. Quando você tem esse ambiente organizado, fica visível para todos, para nós, população. A gente não está passando do lado que a gente não sabe o que tem. A gente sabe que ali tem um morador de rua. Isso até é importante, dá mais visibilidade para as pessoas em situação de rua. E isso traz um ordenamento e evita que o criminoso possa se esconder. Um convênio entre Estado e município prevê a contratação de 1.200 policiais, que vão trabalhar no dia de folga na região. Fardados, eles vão atuar na vigilância e fiscalização. A esperança de quem trabalha por aqui é que, com mais segurança, o cliente pode voltar a frequentar o centro da capital. Os fregueses estão fugindo, a imprensa fica falando, eles ficam vendo, estão fugindo. A cidade limpa é tudo na vida e São Paulo merece só limpeza. São Paulo é o coração do Brasil. E o feriado de Tiradentes começou com temperatura na casa dos 10 graus na cidade de São Paulo. Mas com o vento a sensação térmica foi menor. Quem pulou da cama cedinho teve que se agasalhar bem antes de sair para a rua. Dá para notar que todo mundo se preparou para essa queda brusca de temperatura. O duro foi criar coragem para encarar esse frio. Se agasalhar, né? Colocar um cachecol, uma blusa por baixo, dar uma reforçada. Acho que tomar alguma coisa quente também antes de sair de casa ajuda na coragem. Quem trabalha de moto, então, precisa ter o dobro dessa coragem. Está 11 graus, para nós é menos 30. Vento na cara ainda, tem que andar bem agasalhado. Desde o início da semana, os meteorologistas já previam que o feriado de Tiradentes seria bem gelado. Essa massa de ar fria, inclusive, é considerada a mais severa até o momento. No final de abril e início de maio, a gente já está caminhando aí para as características do outono. O outono ele é assim, temperaturas mais amenas, ele já começa aí aquela tendência de termos mais sistemas frontais atuando, as incursões dos sistemas frontais, e isso permite com que haja chuva e logo atrás da chuva venha esse frio. E quando as temperaturas caem, não tem jeito. Quem mais sofre é a população de rua. De acordo com o levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, no ano passado, a cidade de São Paulo registrou quase 50 mil pessoas nessas condições. No estado, já são mais de 80 mil. E no país, esse número já ultrapassa os 190 mil. Para acolher essa população durante as baixas temperaturas, o governo de São Paulo instalou um abrigo na estação Pedro II, da linha 3 vermelha do metrô. O local tem capacidade para abrigar até 100 pessoas e é equipado com cobertores e colchões. Entre 19 horas até a meia-noite eles têm a possibilidade de entrar aqui, recebem um jantar dos restaurantes Bom Prato, passam a noite aqui, recebem seu cobertor, estão aqui num colchão, são atendidos. Aqui a gente separa homens, mulheres, famílias, para ter uma maior segurança entre eles. E aí até o dia seguinte, às 7 da manhã, eles acabam saindo, são direcionados também ao Bom Prato 25 de março para o café da manhã. Quem é acolhido reconhece a importância desse gesto. Porque a maioria das pessoas aqui estão desempregadas, não têm familiares, outros são regresso do sistema carcerário. Então todos têm uma história por trás de estar na rua. E quando tem esse tipo de ação a gente se sente acolhido, respeitado e amado. O feriado de Tiradentes foi de chuva forte e muitos estragos no sul da Bahia. Em Ilhéus, a chuva da madrugada deixou casas totalmente inundadas. Vídeos que circulam na internet mostram o desespero de quem perdeu tudo o que tinha. Os moradores se mobilizaram para salvar crianças isoladas dentro de uma casa. A BR-415, na área urbana, ficou interditada com a queda de uma árvore, provocando longo engarrafamento. Um deslizamento de terras invadiu residências e feriu um idoso. Em Santa Cruz Cabralha, turistas ficaram isolados em um hotel e tiveram que ser socorridos por caiaques e pranchas.
A forte chuva abriu ainda uma cratera na BR-283 em um trecho que liga Itabela ao município de Guaratinga. Em Vitória da Conquista, no sudoeste, motoristas foram surpreendidos por uma enxurrada. Segundo a Defesa Civil do Estado, o número de vítimas ainda está sendo contabilizado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que o volume de água diminua amanhã na Bahia. A capital do país completa hoje 63 anos. Com 3 milhões de habitantes, a cidade planejada de Brasília virou um grande centro urbano. Mas nem tudo que estava no projeto saiu como previsto. A genialidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer ao projetar a nova capital transformou Brasília num marco da arquitetura e do urbanismo e fez dela a primeira e única cidade moderna a virar patrimônio histórico da humanidade. Um projeto pensado nos mínimos detalhes, com os espaços bem definidos, mas que ao longo desses 63 anos se adaptou à dinâmica dos brasilienses e ganhou novas funções. Esses caminhos, por exemplo, não estavam no projeto inicial, surgiram com o passar dos anos e com a necessidade dos pedestres. Quem visita Brasília costuma ouvir: "Ah, é uma cidade feita para carros". Quem vive e literalmente anda aqui sabe disso. A gente tem várias Brasílias em uma só, né? Brasília deveria ser uma cidade modelo, mas infelizmente na prática a gente se depara com outro tipo de vivência. Diego que o diga. Foi só ele vender o carro para conhecer uma outra Brasília. Quem experimenta a cidade e que tem que atravessar essa cidade para pegar um ônibus ou para ir para um prédio público, sabe exatamente. Brasília é bastante selvagem, assim, tem uma coisa de ali no centro, você tem que escalar uns morros, você sabe, tem uma coisa de muito barro. O olhar de fotógrafo fez das caminhadas arte. Linhas de desejo. É assim que urbanistas costumam se referir a esses atalhos. O brasiliense faz fotografias analógicas desses caminhos. E há 10 anos, com o projeto Andamentos, ele questiona o sistema de mobilidade da capital do país. É uma grande crítica à maneira como a cidade foi pensada, né? Nos anos 50, 60, para automóveis. Se você anda de uma entrequadra para outra, é super bonito, é agradável, tem árvores, é lindo. Mas se você tem que entrar num outro circuito, que é de ir para a parada de ônibus, né, é mais difícil. Isso compromete o tombamento da cidade de forma alguma. Muito pelo contrário, eu estou me apropriando dessa cidade, eu vou por aqui. Talvez seria mais interessante que as prefeituras, as administrações, materializassem, né, definissem, institucionalizassem a esses ambientes, esses caminhos como caminhos. O governo do Distrito Federal não tem planos para calçar esses caminhos. Informou apenas que os trajetos nem sempre são os mais seguros e acessíveis, mas para os pedestres é o que funciona. A caminhada de 10 minutos da Luciana poderia demorar 3 vezes mais se ela não seguisse a tal linha de desejo. Eu tenho que dar uma volta toda e ir lá pelos outros prédios, né? E até chegar aqui na parada, que é muito longe. Mais fácil é vir por aqui. E é assim que os pedestres precisam lidar com a capital que ainda não alcançou o sistema de mobilidade que Lúcio Costa idealizou. Por isso que eu acho bonito, porque é uma espécie de subversão dessa lógica modernista, que é linda para se viver de carro ou visto de cima, mas a pé é mais complicado. Temos que ter dimensão que temos inúmeros corpos, vivências, que vivemos numa sociedade desigual, que infelizmente os preconceitos se fazem reais, então que a nossa concepção de idealidade possa abarcar outros corpos, né? E que seja ideal para o maior número de pessoas, né? Além dos pedestres, as mudanças no projeto original vieram também com a conjuntura política. Essa área inclinada em frente ao Congresso, palco de
tantas manifestações nos últimos anos e feita para abrigar o povo, há um bom tempo não cumpre essa função. Ninguém sabe ao certo desde quando essas grades estão aqui, nem os órgãos responsáveis pela segurança da capital, nem os do Congresso. Quando elas vão sair para cumprir com a função inicialmente pensada por Lúcio Costa? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Aquela área é do povo. Aquilo é para ser apropriado, utilizado. Vai passar. As pessoas vão cair em si, vão voltar a se respeitar. Isso ainda é reflexo dos ânimos, né, que estão muito acirrados. A esplanada, né, o fato de estar gradeada, demonstra que aquele espaço não é convidativo para a população estar ali. Deveria ser um espaço também mais arborizado, deveria ser um lugar de encontro e não tão somente de passagem. De passagem estavam os candangos, operários que vieram construir a nova capital, mas aqueles que, em tese, deveriam voltar para suas cidades, bateram o pé e ficaram. E no Planalto Central, fincaram raízes em terra que não era desabitada. Antes de Brasília ser Brasília, já tinha gente aqui. Gente que resiste a muitas gerações e que se somou às novas gerações, formando o povo que há 63 anos se reconhece brasiliense. E com um jeito próprio, vive tanto a Brasília planejada quanto a que se constrói todos os dias. Mais de 90% da eletricidade usada pela população no primeiro trimestre deste ano teve origem em fontes energéticas limpas. E o Brasil está ampliando a variedade do sistema energético, investindo em uma nova tecnologia. Hidráulica, eólica e solar. As fontes de energia classificadas como limpas foram responsáveis por mais de 90% da energia consumida no Brasil no primeiro trimestre deste ano. O número é o maior desde 2011, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse fato é a consequência da condição muito favorável dos nossos recursos hídricos. Isso porque as nossas usinas hidrelétricas estão com seus reservatórios bastante abastecidos e, com isso, a menor necessidade da produção de energia térmica. Além de não poluir o meio ambiente, as fontes renováveis oferecem segurança energética, ao passo que atendem a população sem a necessidade de importar energia, como acontece em outros países. Além de ser gerada pela força das águas, do vento e pela luz do sol, outra fonte começa a ampliar a variedade do sistema energético no Brasil, o hidrogênio verde, considerado uma das mais importantes inovações no cenário internacional. A primeira molécula de hidrogênio verde na América Latina foi produzida este ano aqui no Ceará. A nova tecnologia é obtida por meio da corrente elétrica gerada por energia solar ou eólica. O método que separa o hidrogênio do oxigênio da água é um processo sem qualquer emissão de carbono. No Brasil, a primeira planta que produz esse gás está na região metropolitana de Fortaleza, em um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Pode ser utilizado para a indústria de fertilizantes, ele pode ser utilizado para veículos elétricos, ele pode ser utilizado para armazenamento de energia, né? Em períodos, por exemplo, que eu tenho baixa demanda, eu posso armazenar eletricidade em forma de hidrogênio, e quando eu tiver alta demanda eu utilizo esse hidrogênio, porque ele tem a vantagem de ser armazenado de forma sazonal. Então a grande sacada do hidrogênio é essa, é que ele é muito flexível, tanto para produzir ele quanto para utilizar. Segundo especialistas, ao ampliar e diversificar as fontes renováveis, os custos tendem a ser menores na hora do brasileiro pagar a conta de energia elétrica. Está previsto que durante todo o ano nós teremos bandeira verde, ou seja, as energias renováveis contribuindo com o menor custo de energia para o consumidor.
Mesmo com a decisão do Conselho Federal de Medicina de proibir a prescrição médica de esteroides e anabolizantes para fins estéticos, esses medicamentos continuam sendo comercializados. Os produtos são vendidos ilegalmente em sites, redes sociais e até grupos de WhatsApp. Há um ano, este jovem de 23 anos, que prefere não se identificar, usa anabolizantes. Ele mesmo faz as aplicações dos produtos. Eu sempre quis ter um corpo mais estético e afins. Eu tive uma qualidade de volume muscular muito maior. Fiquei um pouco mais disposto também e cresci bastante. O uso de anabolizantes foi proibido para fins estéticos pelo Conselho Federal de Medicina desde o dia 11 de abril. O entendimento dos especialistas é que, por serem substâncias sintéticas derivadas de hormônios, especialmente a testosterona, podem ser prejudiciais à saúde. Isso começou a ser usado de uma forma indiscriminada e a gente começou a ver muitas consequências. Então, homens que começaram a usar muita testosterona, por exemplo, começou a aparecer mais câncer de próstata, fora a alteração da glicemia, alteração de colesterol. O problema é que, mesmo com a decisão, o acesso aos anabolizantes é fácil. Em uma rápida pesquisa, encontramos sites como este aqui. Dependendo da marca, tem produto que custa hoje 4 vezes mais do que antes da proibição da prescrição médica. No site, consumidores relatam suas experiências com os produtos. Alguns chegam a elogiar a rapidez na entrega e até mesmo os efeitos conquistados. Este grupo de WhatsApp é usado para venda ilegal. O administrador posta o produto e os valores. Cida utilizou um produto que se tornou popular nos últimos tempos, o chip da beleza. O produto também foi proibido pela Anvisa. E teve alguns efeitos colaterais. Eu fiquei muito inchada. Aumento de peso, me deu uma sensação meio de cansaço, meu sono não estava tão duradouro. Mesmo com todos os riscos e a proibição da prescrição e venda, muita gente ainda prefere continuar fazendo uso de anabolizantes. Perto do que eu era, a evolução, quando você olha uma foto sua no passado e vê como você era e como você é hoje, é algo que dá uma satisfação absurda. Você não tem medo disso? Eu tenho, mas a verdade acho que é um pouco mais alta. Você sabe que tem risco, você vai pagar os colaterais, talvez não hoje, com os anos. Neste feriado de Tiradentes, nossa reportagem visitou no Rio de Janeiro o palácio que leva o nome do líder da Inconfidência Mineira. O local é sede do Poder Legislativo do Estado, mas já abrigou uma cadeia pública onde Joaquim José da Silva Xavier ficou preso antes de ser enforcado. Imponente em estilo eclético, construído em concreto, o Palácio Tiradentes, no centro do Rio, atrai olhares apaixonados por arquitetura e história. Os detalhes são muito ricos, muito bom estar aqui e conhecer mais um pouquinho pessoalmente da nossa história. Antes do Palácio Tiradentes ser erguido, havia aqui um outro prédio, construído para servir aos trabalhos do Legislativo do Brasil Colônia e que também abrigava a cadeia pública, mais tarde conhecida como Cadeia Velha. Nela, Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, ficou preso por 5 dias antes de ser enforcado em praça pública. O edifício foi demolido em 1922 e 4 anos depois deu lugar ao que conhecemos hoje. O nome é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, que morreu lutando para que o Brasil fosse uma república independente de Portugal. O brasileiro precisa ler, estudar, conhecer cada vez mais o nosso país para que a gente possa pensar em soluções sempre melhores para o nosso povo. Se a gente não conhece a história, a gente não pode pensar no futuro. Em comemoração aos 97 anos de inauguração do Palácio Tiradentes, no dia 6 de maio, a visita guiada foi reaberta esta semana. Um passeio gratuito que leva o visitante a uma viagem pela história do Legislativo brasileiro. Sem história, um país não evolui também. Outras coisas são necessárias, mas a história é muito importante. O passeio começa pelo saguão Getúlio Vargas, com piso de mosaico italiano feito à mão e a escadaria de mármore Carrara. No painel do Salão Nobre, a representação da República Nacional. Aqui tomaram posse os presidentes entre 1926 e 1960 e atualmente são empossados os governadores do Rio. A biblioteca guarda atas do século passado.
Para conhecer um pouco mais, é só agendar a visita e ver de perto um dos mais importantes referenciais da democracia brasileira. Em todos os andares, todos os corredores, a gente vê uma representação de figuras muito importantes, tanto nas doações, né, quanto nas figuras políticas que estão pelo Brasil inteiro. É a casa do povo, realmente. Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Amanhã tem mais. Nos encontramos um pouco mais tarde, às 9h30 da noite. Eu e Augusto esperamos por você. Boa noite e até lá.